E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantes, que sou eu, tá? Hoje a nossa aula é sobre Segunda Guerra Mundial, tá? Como o conteúdo é muito grande, a gente vai fazer ela dividida em duas partes, na realidade em três partes, tá? Segunda Guerra Mundial, antecedentes, Segunda Guerra Mundial, a guerra em si, e o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, a partir disso, a nossa matéria de hoje é os antecedentes dessa guerra, ou seja, o que levou a causar essa guerra, tá? Para poder falar disso, a gente tem que entender primeiro o contexto da Europa e da Ásia na década de 1930, já que a guerra vai ser declarada em 1939, ok? Então, esse contexto das expansões que vão ser feitas de 1930, né, ou de perto de 1930 até 1940, 1942, né, vai se dar aí sempre em torno dos governos totalitários, né? O totalitarismo que nós vimos nas aulas passadas, que chega ao poder partidos totalitários em alguns países europeus, vai fazer com que tu tenhas o expansionismo na realidade, né? Uma das características dos governos totalitários é o expansionismo. Então, o expansionismo vai causar o que a gente viu, né? De invasões dos territórios, e nessas invasões dos territórios, que é o expansionismo, nós vamos ter, então, as declarações de guerra por causa dessas invasões, ok? Tá, mas, professora, por que tu tá falando da Ásia também, se a gente viu os governos totalitários na Itália, né, e na Alemanha, que é o fascismo e o nazismo? Bom, eu tô falando da Ásia porque a Ásia tem, neste momento, um império, né, então ela tem um imperador, e esse imperador também é expansionista, tá? E aí nós vamos ter uma aliança entre fascismo, nazismo e o imperador japonês, né? Então, esses três países vão formar, né? A Itália, a Alemanha e o Japão vão formar o eixo, que é o que a gente conhece, que vai lutar contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, ok? Na década de 1930, então, esses governos totalitários vão chegar ao poder, que é o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Esses governos, eles entendem que para o melhor andamento do seu governo, né, para que o seu país tenha todas as potencialidades que ele tem no seu auge, né? Então todas as potencialidades do país sejam desenvolvidas, ele precisa ter acesso a matéria-prima, acesso a minérios, acesso à água, acesso a fontes de energia, né? Como é que ele consegue esses acessos? Na realidade, tendo um território que tenha essas coisas, né? Então, para os fascistas, é a expansão do território, ou seja, dominar outros territórios para que tu possa ter. O nazismo usa um termo para esse expansionismo, que é o espaço vital. Então, a busca por espaço vital é uma necessidade para que a raça ariana chegue ao seu potencial máximo, né? Ou seja, tu tem acesso às matérias, né? O Japão também vai ter essa questão expansionista, então também vai anexar territórios, invadir territórios, tá? Vai ser criado, então, uma aliança militar, tá? Entre a Itália, a Alemanha e o Japão, que vai ficar conhecida como Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Eu coloquei em ordem os países para que vocês lembrem. O nome do eixo é pelas capitais dos países, ó, tá? Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, tá? E Tóquio, a capital do Japão, tá? Então aí vai ficar o eixo Roma, Berlim, Tóquio, que vai ser a aliança militar, né? E também comercial e de ajuda mútua, né? Entre a Alemanha, a Itália, desculpa, para ficar sempre na mesma ordem, né? A Itália, a Alemanha e o Japão. Bom, primeiro então foi criado a aliança, tá? Roma-Berlim. Essa aliança foi criada a partir do Pacto do Aço,
tá? Que é um pacto de ajuda militar, tá? Mas também um pacto de provimentos. O que são provimentos? É o que tu precisa, né? Então, de entrega e de comercial, né, de aço entre os dois países, tá? Esse vai ser o primeiro acordo feito em 1939. Vai ficar conhecido como Pacto do Aço. Aí, Itália e Alemanha vão fazer um pacto com o Japão, que vai ficar conhecido como Pacto Tripartite, tá? E esse pacto tripartite, de 3 partes, né? Itália, Alemanha e Japão, dá origem ao eixo Roma-Berlim-Tóquio, tá? Então, é a partir do Tratado Tripartite, ó, que nome bonito, que tu tens o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tratado que? Tratado militar, tratado de provimentos, tratado de ajuda, ok? Vamos passar então. Aqui eu coloquei para vocês a expansão da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. O que é isso? Na realidade, tu tens várias anexações de territórios, até que a Liga das Nações, lembra da Liga das Nações lá da aula sobre Primeira Guerra Mundial? Então, a Liga das Nações, ela vai ser uma organização das potências mundiais, né, para evitar conflitos. E essa organização, ela vai constantemente ser contra, se posicionar contra as anexações que a Alemanha, a Itália e o Japão fazem, né? Mas ela não vai ter poder de impedir essas anexações. Então, até que se declare guerra, a Alemanha, a Itália e o Japão vão anexar territórios, tá? Então, ali, ó, a Alemanha, vocês podem ver que aqui, ó, ela está dividida, ó, tem parte do território alemão aqui, parte do território alemão aqui. A Alemanha está em vermelho, tá? E aqui é o Danzig, que é o corredor polonês que a gente fala, ó, que foi uma das coisas, tem outra palavra para coisa, né? Mas foi uma das exigências do Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado do final da Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes, ele dá parte do território, ó, uma saída para o Mar Báltico, tá? Para a Polônia. Ó, esse território aqui era alemão. Pelo Tratado de Versalhes, com o final da Primeira Guerra Mundial, é dado para a Polônia. Este é o corredor polonês. Tem a Alemanha deste lado, tem a Alemanha deste outro lado, tá? Então, começando aqui por datas, ó. Em 1938, a Alemanha nazista invade os Sudetos da Tchecoslováquia, tá? Ó, a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. Também começa por aqui, ó, 1938, ela anexa a Áustria. A Áustria foi anexada a partir de um plebiscito. A própria população austríaca vai votar, né, que quer ser anexada pela Alemanha. Lembrando que a gente ainda está naquele contexto, né, porque não passou muito tempo, do pan-germanismo e pan-eslavismo. Vocês lembram da Primeira Guerra Mundial? Então, países que têm, às vezes, a língua e a cultura alemã se identificam com o partido nazista, né? E aí tem também nos seus territórios partidos nazistas. Então, os partidos de origem ou de caráter, né, fascista e nazista da Áustria, eles estão fazendo o quê? Eles estão, na realidade, fazendo uma propaganda, né, para fazer parte da Alemanha. Então, que a Áustria faça parte da Alemanha. Um plebiscito é uma votação da população, tá? Plebe vem de povo, né? Cito de voto. Então, é o povo votando, né, para ser anexado. Então, a Alemanha não precisou invadir a Áustria. A Áustria foi anexada à Alemanha por plebiscito. A Alemanha vai invadir os Sudetos, tá, da Tchecoslováquia e anexar essa região aqui, ó, dos Sudetos em marrom. Em março de 1939 vai anexar agora militarmente, né, uma parte aqui da Tchecoslováquia,
vai anexar a Polônia. Quando a Alemanha invade a Polônia, é que é decretado guerra, ok? Bom, passando então para a anexação italiana. Os italianos fascistas, né, vamos lembrar, eles vão anexar aqui, ó, os territórios italianos até 1918 é o que está em azul escuro, ó. Então a Itália, a Líbia, a Eritreia aqui, tá? E a Somália, ó, na África, tá? E aí esses territórios aqui são da Alemanha. Como é que ela expande? Ela expande o que está em verde claro, ó, que é, ela toma a Albânia em 1939, tá? E toma a Etiópia aqui também, invade a Etiópia, ok? Expansão japonesa, então, antes da Segunda Guerra Mundial. Nesse mapa aqui, ele vai mostrar antes da Segunda Guerra Mundial e um pouquinho depois, ó, porque tem aqui expansão japonesa até 1941. Só que eu não achei mapa melhor, tá? Então vai ficar esse daqui mesmo. E outra, o que a gente está vendo aqui, ó? Tu tens a palavra até, tá? Eu vou colocar para vocês um resuminho de cada uma das invasões e aí vocês vão ver que, tipo, as datas estão erradas. Não, é que tem a palavra até 1933, até 1941, ok? Então, o Japão é essa região aqui, ó. Essa região aqui é o Japão, ok? O Japão vai anexar, ó, ele tinha, ó, os seus domínios até 1928, as ilhas japonesas, né? Taiwan aqui e a Coreia, ok? Ele vai anexar a região da Manchúria, que é essa região verde aqui, e esse litoral aqui da China, tá? Até 1933, tá? E vai entrar mais no território chinês, tá? Até 1941. A tomada de Nanquim, que vai ser a capital da China nessa época aqui, tá? Vai ser um dos maiores massacres, tá? E estupros em massa dessa época, ok? Na Ásia, tá? Bom, o resumo das anexações que eu falei para vocês, que eu ia colocar, tá? Para que a gente tenha, para que vocês possam ter esse material. Bom, o Japão, então, vai anexar a Manchúria em 1931, tá? A Manchúria era aquela região ali que nós vimos, ó, essa região norte aqui, ó, tá? No litoral. Vai anexar em 1937 a China, né? E vai chegar na cidade de Nanquim, o massacre de Nanquim que eu falei para vocês, com estupros em massa, tá? Da população chinesa pela população japonesa, né, pelos soldados japoneses. A Itália vai anexar a Etiópia em 1935 e a Albânia em 1939, ok? A Alemanha, que aí vai ser a que mais vai anexar, né? A gente tem que entender que a Alemanha, ela tá como uma potência importante do eixo, tá? Ela vai ajudar os outros países do eixo também, principalmente a Itália. Quando a Itália tem dificuldades na África, os nazistas vão para ajudar. Quando a Itália tem dificuldade financeira, os nazistas vão ajudar financeiramente, né? Então, tá, mas por que os nazistas ajudam tanto assim? Porque tu tens que fazer comércio, porque toda vez que tu vai contra a Liga das Nações, o que a Liga das Nações faz? Ela te pune com sanções comerciais, né? Então ela diz que tu não pode mais comercializar, então tu tens que ter parceiros econômicos. E os teus parceiros econômicos têm que estar bem para poder comercializar contigo, né? Então, o eixo ele se torna não só uma questão militar, mas também uma parceria desses países, né? Bom, a Alemanha, então, aqui, ela vai anexar a Renânia, e a Renânia é uma região que também estava sendo falada no Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes dizia que a Renânia, que é uma região entre a França e a Alemanha, ela não poderia ser militarizada, tá? Então é uma faixa de terra que não poderia ser militarizada porque a Alemanha tinha invadido a França na Primeira Guerra Mundial, né? Então tu vai ter a Renânia aí marcando um território sem uma zona, né, desmilitarizada do território
que pertencia antes à Alemanha. Então a Alemanha não vai poder lidar com um território que era dela, né? Então o que a Alemanha faz? A primeira anexação é de um território que já era seu, né? E que ela militariza. Então ela coloca forças armadas ali. Então ela só descumpre o Tratado de Versalhes, ok? Então tá aqui, ó, em 1936 a Alemanha descumpre o Tratado de Versalhes e anexa a Renânia, militarizando ela, tá? Em 1938, ela vai anexar a Áustria, que a gente já conversou, né, que é por plebiscito. A própria população austríaca vota em ser anexada pela Alemanha. Essa anexação é chamada de Anschluss, não sei falar, tá? É em alemão, significa união, ok? 1938 também é anexada a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, que vai gerar, essa anexação da Tchecoslováquia vai gerar a Conferência de Munique. Então, na cidade de Munique vai ser feita uma conferência entre a Alemanha e as potências europeias. Quais são as potências europeias? França e Inglaterra, tá? E aí, a França e a Inglaterra vão dar um ultimato à Alemanha. Olha, tu até podes anexar os Sudetos, se tu quiser. Sudetos era uma região rica em ferro, em minérios, né? Então, tu podes anexar os Sudetos, mas essa vai ser a tua última anexação. Tu não podes mais anexar territórios, senão a gente vai te declarar guerra, tá? Por que a Liga das Nações e que as potências europeias são tão brandas, né, nessas anexações que o Japão, a Itália e a Alemanha estão fazendo, tá? Principalmente porque o Tratado de Versalhes, que puniu a Itália e puniu a Alemanha, ele foi um tratado desproporcional. Então a punição foi tão desproporcional que ficou meio compreensível que se pegasse os territórios de volta numa crise tão grande, né? Que a gente tem que lembrar que a década de 30 ela tem os resquícios da crise de 29, né? Que a gente também viu. E outro fator que a gente tem que lembrar é que existe uma política de apaziguamento. Tu acabou de sair de uma guerra mundial. Como professora, tu acabou de sair, fazem aí 20 anos, né? Foi em 1918 que acabou a guerra. Tá, mas 20 anos nem dá uma outra geração. Os países estão recém melhorando, aí tu vai começar outra guerra, né? Então, eles estão tentando não entrar em guerra, tá? E aí eles vão aceitando as coisas que os nazistas vão fazendo, principalmente porque os nazistas são anticomunistas também, e aí os nazistas teriam a possibilidade de controlar a União Soviética, os nazistas seriam uma barreira, né, porque a Rússia está do outro lado da Alemanha, então a Rússia está do lado de lá, do lado leste, né, da Alemanha, e o lado oeste, onde fica a França, a Inglaterra, né, o resto, a Europa Ocidental, não teria contato com primeiro a União Soviética teria que lutar contra os nazistas para depois invadir qualquer coisa europeia, né? Então aí eles são uma mão na roda, vamos dizer assim, né? Bom, continuando aqui as invasões da Alemanha, nós temos em 1939 a invasão da Polônia, tá? O corredor polonês, primeiro ele vai ser invadido, né? Que aí vai ser acabado, e depois vai ser invadido o resto da Polônia, tá? E vai quebrar o acordo da Conferência de Munique, que é o Tratado de Munique, né? E vai gerar a guerra, a declaração de guerra por parte da Inglaterra e da França, né, que vão declarar guerra à Alemanha. Declarando guerra à Alemanha, como a Alemanha tem um acordo militar com o Japão e a Itália, está declarando guerra contra o eixo, né? E aí vai se formar dois grupos, o eixo e os aliados, iniciando pela França e Inglaterra, depois se unindo outros países, que a gente vai ver na aula da semana que vem, ok? Bom, quais são então os tratados e os acordos que existem nesse período, tá? Nesse período de 1930 até 1940, tá? Nós temos então o Pacto do Aço, que foi o que a gente viu, que vai ser entre Itália e Alemanha, né? Vai ser um pacto de provimentos de aço e de ajuda militar. Nós temos então a aliança Eixo Roma, Berlim, Tóquio, em 1940,
também com provimentos e ajuda militar. Nós vamos ter o Pacto Germano-Soviético, e essa daqui é um pacto que vai surpreender o resto da Europa, porque prestem atenção no nome dele, Germano-Soviético, então é dos germânicos, que são os alemães, e dos soviéticos da União Soviética. Ué, mas os nazistas não são anticomunistas? E agora vão fazer um acordo com os comunistas? Sim, fizeram um acordo com os comunistas. Em 1939 foi feito o acordo de não agressão mútua. O que é isso? Eu não te invado e tu não me invade, tá? Então a gente se odeia, mas a gente se odeia sem se invadir, ok? E aí, esse pacto também, chamado de Pacto Germano-Soviético, ele tem 3 nomes. Ele pode ser chamado de Pacto Germano-Soviético, pode ser chamado de Pacto de Não Agressão Mútua, germano-soviético também, né? E pode ser chamado pelo nome dos dois diplomatas, né, que que assinaram este tratado, né, que vai ser o Ribbentrop e o Molotov, os sobrenomes deles, né? Ribbentrop é alemão, Molotov é da União Soviética, né? Então, pacto Ribbentrop-Molotov é o mesmo pacto germano-soviético, o mesmo pacto de não agressão mútua, ok? Esse pacto, além de ser deles não se invadirem, né, ele também vai dividir a Polônia em caso de guerra. Então, já é um pacto pensando na invasão da Polônia. Em caso de guerra, a gente invade a Polônia e divide ela. Tu fica com uma parte da Polônia, a União Soviética ficaria com uma parte da Polônia e a Alemanha ficaria com outra parte da Polônia, que foi o que aconteceu, tá? Também vai ser um pacto de intercâmbio comercial, tá? Então, ele é de não agressão, de comércio e de divisão da Polônia em caso de guerra, ok? Aí nós temos também o Acordo de Munique, conhecido também como Tratado de Munique, né, de 1938, que vai ser aquele onde Inglaterra e França, que são as potências europeias, né, exigem que a Alemanha se comprometa, né, a não anexar mais nada depois que ela anexou os Sudetos da Tchecoslováquia. Então ela anexa os Sudetos e depois ela para. Esse era o acordo, né? A gente deixa tu anexar essa parte e aí tu paras. Então tu pegaria, a Alemanha pegaria a Renânia, que já era dela antes, né? Antes da guerra, e antes da Primeira Guerra, desculpa, né? E os Sudetos e pararia. Só que não é o que vai acontecer. A Alemanha desrespeita esse tratado, né? E invade a Polônia. Então o desrespeitamento, né, o desrespeito a este tratado e a invasão da Polônia que causam a Segunda Guerra Mundial, desculpa, me confundi. Tá, mas e a Liga das Nações, professora? Se tu dissesse que a Liga das Nações, ela servia para, como é que a gente vai dizer, para acabar com os conflitos ou resolver os conflitos diplomaticamente, para não ter uma guerra, né, já que os países estavam recém saindo de uma crise de 1929, que foi uma crise de superprodução causada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, né? Então, se os países estão recém se reerguendo, por que a Liga das Nações não funcionou? Então, a gente tem ali, ó, que ela vai ter uma posição sempre contrária às anexações, tá aqui, ó. Mas ela também tem a política de apaziguamento que existe na Europa para evitar guerras. Só que o que ela tenta fazer? Ela tenta criar sanções comerciais. O que são sanções comerciais? Punições comerciais. Ela não é contraditório, né? Não é nem alguma coisa. É contraditório tu dizer que para evitar um conflito violento, tu pegues um exército da Liga das Nações, por exemplo, e anexe o país ou bote o exército dentro do país. É o que acontece com a ONU hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, ela dizer que, por exemplo, que Israel não faça o genocídio que faz na Palestina, ou que os Estados Unidos não faça tudo que faz no Oriente Médio. Pode ver que a ONU nunca coloca um exército,
Quem é que tem essa política de colocar um exército para apaziguar? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos diz que ele vai defender a paz militarizando um lugar com o seu próprio exército. Isso não é paz, gente. Isso é um domínio daquele outro país, né? Então, quando a gente tem isso, uma organização que é feita para apaziguar conflitos, ela não pode exercer a força de um exército sobre quem não concorda com ela. Então, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar fazer as sanções, as punições comerciais, que quem vai sofrer principalmente é a Itália, tá? Mas o Japão, antes da Itália sofrer as sanções comerciais, o Japão vai também sofrer algumas punições por causa da invasão a Nanquim e dos estupros, né, que foram cometidos e do massacre que foi cometido, né? E aí ele vai desrespeitar a Liga das Nações, dizer que ela não funciona para nada e que ele não deve respeito nenhum a ela e vai abandonar a Liga das Nações. Então o Japão abandona a Liga das Nações, a Alemanha também abandona a Liga das Nações, a Alemanha nazista, né? E eles ajudam financeiramente a Itália, que estava sofrendo as sanções comerciais. Então, esses três países se unem, né, e se ajudam, né. Bom, a Liga das Nações, então, ela vai ser desfeita em 1946 e vai dar lugar vai, né, entrar no lugar dela o que a gente conhece hoje como ONU, que é as Organizações das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, ok? O autoritarismo, então, da Europa, tá? Ele não vai ser uma questão por exemplo, de tu teres um imperador no Japão ou de tu teres um movimento fascista na Itália, um movimento nazista na Alemanha, né? Não era casos específicos, era uma onda autoritária que estava pelo mundo inteiro, principalmente na Europa, né? E com esse foco que era monarquista na realidade, né? Um império é por lógica autoritário, né? Tu tens um rei, né, um imperador, né? Então, mas na Europa, onde tu tinhas regimes democráticos, tu vais ter uma onda autoritária devastando a Europa. Por quê? Por causa daquilo que a gente viu do contexto que possibilita o autoritarismo e o totalitarismo, que é a crise financeira, a crise social, o desespero da população sem acreditar nem nas esquerdas nem nas direitas, né? A gata tá me incomodando, cara. E aí, o que que tu vais ter? Tu vais ter, então, essa escalada autoritária não só na Itália e na Alemanha, mas sim em toda a Europa. Então, aqui nós temos essa escalada, ó. Nós temos que os ideais fascistas se espalharam pela Europa. Por que que a gente fala fascista? Porque vocês lembram na aula que a gente viu sobre fascismo, que o fascismo foi o primeiro a se organizar, o primeiro a surgir, né? Então ele que influencia os outros. E ele tem uma propaganda de que ele superou a crise de 29, que eles não sofreram tanto com a crise de 29. Então ele é a propaganda desse governo autoritário e totalitário, né? Então é a partir dos fascistas que os outros vão surgir, né? Então aí a gente chama de regimes fascistas, porque o nazismo é um fascismo com a pureza racial, né? Com a eugenia. Então, a gente vai ver aqui, ó, que na Espanha chega ao poder um ditador, né? Então, a partir de uma ditadura, de um golpe, né? Tu tens o ditador Franco, e aí surge o movimento franquista, tá? O governo vai ser chamado de franquista. Em Portugal, tens o ditador Salazar, e aí vai ser o salazarismo. Então, a Espanha e Portugal vão ser apoiadores, né, desses movimentos nazistas e fascistas, né. O governo da Espanha vai pedir ajuda ao governo italiano, ao governo alemão, tá? Porque eles estavam lutando uma guerra civil espanhola, né? Então uma guerra dentro do país entre os franquistas e quem era a oposição aos franquistas, os republicanos, né? E aí
a ajuda nazista vai vir em forma de um bombardeio, né, e uma possibilidade da Alemanha testar as suas armas, porque a Alemanha modificou a tática de guerra que ela tinha lá da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, e ela desenvolveu o que ficou conhecido como Blitzkrieg. Blitzkrieg é a guerra relâmpago. Todas as batalhas colocam primeiro a infantaria, que é as pessoas, né, os soldados. Aí os soldados vão lutam. Se os soldados estão perdendo, tu manda os tanques, né? Aí tá lá os tanques. Aí depois tu manda os aviões. Então tu tem uma ordem para mandar. O que é a Blitzkrieg? A Blitzkrieg é o inverso, tá? Tu primeiro manda tanque e avião, bombardeia tudo. Na realidade, primeiro o avião bombardeia tudo, manda os tanques, mata todo mundo que está vivo do bombardeamento e depois manda os teus soldados, tá? Tu ficas sem ter retaguarda, porque se os teus soldados morrerem, tu já gastou os aviões, já gastaste os tanques, né? E agora tá morrendo teus soldados. Mas ninguém manda assim. Então, quando tu manda o teu avião destrói os soldados dos outros, né? Eles mandam os tanques, teus tanques e os teus aviões destroem os outros. Quando chega o teu soldado, tu tem poucas perdas, né? Porque os outros já estão tudo morto. Então, essa técnica foi primeiro testada na Espanha contra os republicanos, que eram opositores do Franco. Então, tá aqui escrito, ó, o bombardeio da cidade espanhola de Guernica, tá? Que era republicana e opositora ao Franco, né? Vai ser o teste da Blitzkrieg e da Luftwaffe, não sei falar, tá? Que é alemão, que é a Força Aérea Nazista. Essa cidade de Guernica vai ser o quadro do Pablo Picasso, Guernica, tá? Que é um quadro a partir do cubismo, né? Todo com pedaços de gente, pedaços de cavalo, né? Eu vou até colocar o quadro depois, não fiz nesse slide aqui, mas eu coloco depois nos slides, tá? A obra de arte do Pablo Picasso expondo, né, o horror que foi uma carneficina, né? Tu tens uma cidade contra tanques e aviação, tá? Então, o início da Segunda Guerra, como é que se dá? Em 1939, com a invasão da Polônia, tá? Que França e Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha. Ficou errado ali, ficou a Alemanha, né? A Alemanha. O acordo de aliança, né? Os acordos de aliança tornam o conflito um conflito mundial, porque aí tu vai ter, se declarou guerra contra a Alemanha, tu já tens aí Japão e Alemanha lutando, né? Aí a Inglaterra e a França vão se aliar a outros países para tentar conter o avanço do eixo, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio contra os aliados, ok? Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijão. Até a próxima!